Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. O caso de hoje é a história da Alexis Sharkey, uma jovem influencer muito bonita, bem-sucedida, famosa, que parecia ter uma vida perfeita nas redes sociais, mas a sua vida foi tirada e a sua morte ainda é cheia de mistérios. Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Alexis nasceu em 25 de janeiro de 1994. Ela cresceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, com seus pais e duas irmãs mais novas. Ela era muito extrovertida, ela gostava de estar sempre rodeada de muitas pessoas. Ela também era uma moça muito estudiosa. A família dela era muito unida, todos eram muito amorosos. E a Alexis também era descrita assim por todos, como uma pessoa muito carinhosa e que gostava de ajudar todo mundo. Depois do ensino médio, ela foi para a Universidade de Pittsburgh estudar biologia e depois que ela se formou, ela decidiu tirar um ano sabático para ela poder descansar, viajar. Ela tirou um ano assim de folga para ela descobrir quais seriam os seus próximos passos. Então, ela se mudou para Odessa, no Texas, e ela arrumou um emprego bem rápido num bar daquele tipo de bar Hooters, né? Mas ele se chamava Twin Peaks. E eu não sei se vocês sabem, mas é um bar onde as meninas elas ficam de shorts curto e top, e muitas vezes elas andam de patins também ali pelo bar entregando os pedidos. Ela fez vários amigos bem rápido porque ela era uma pessoa bem comunicativa, e uma das pessoas que se aproximou dela ali foi o Tom Sharkey. Ele era um cliente ali bem antigo do bar, ele estava sempre por ali. E o Tom, ele era um cara que tinha um poder aquisitivo muito grande. Ele já viajou por muitos lugares, já viajou o mundo inteiro, porque ele era um empresário do ramo de petróleo. E foi isso que chamou a atenção na Alexis, o fato dele viajar bastante e ela também gostar de viajar. Então os dois foram se aproximando, eles tinham muitas coisas em comum, eles se deram bem logo de cara. E mesmo ela tendo 23 anos e ele tendo 46, sendo divorciado, já tendo 2 filhos, isso não foi problema nenhum para os dois, eles se deram muito bem. E logo os dois começaram a postar várias fotos juntos, apaixonados, aquele negócio, né, de casal perfeito na internet. Então, eles seguiram assim. Bom, a Alexis já estava cansada de trabalhar ali no bar, ela trabalhava bastante, ela também tinha outros empregos, né, para se manter. Então, ela entrou numa empresa, ela se envolveu numa empresa, digamos assim, de esquema de pirâmide, né? Era uma empresa de produtos para cabelo chamada Monet, e ela queria, né, poder trabalhar de casa, ter mais liberdade e também ter mais tempo para ela ficar com o Tom. E a Alexis, ela começou a se dar muito bem nessa empresa, vendendo produtos e também captando novas pessoas, né, para entrar nessa empresa, porque é assim que funciona o esquema de pirâmide. Você vai atrás de mais pessoas que vão ficar num nível abaixo do seu, e aí eles vão vendendo ali para você e você vai subindo de cargo, né, subindo de nível. Então ela foi fazendo isso e em 2020 ela se tornou diretora executiva da empresa. E isso aconteceu muito rápido, poucos meses depois que ela entrou. Ela ganhava já muito bem, em torno de US$ 30.000 por mês. E o trabalho dela era vender esses produtos na internet, nas redes sociais, né, divulgar essa empresa e captar novas pessoas. Então ela foi crescendo no Instagram também foi ficando mais conhecida, foi ficando famosa, e aí ela postava as viagens que a empresa proporcionava para Cancún, para as Ilhas Caimã. Então era uma vida muito luxuosa, muito confortável, e o Tom estava presente sempre em todas essas viagens. No verão de 2019, ela e o Tom ficaram noivos e em dezembro do mesmo ano eles decidiram se casar, então eles se mudaram para o Colorado. Eles continuaram viajando bastante, tudo era postado como se eles se divertissem muito juntos, como se fossem, né, um casal perfeito, e tudo ia muito bem na vida deles. No início de 2020, eles voltaram para o Texas e foram morar em Houston. E aí, chegando lá, a Alexis não conhecia ninguém, ela queria conhecer mais pessoas, fazer mais amizades, então ela baixou um aplicativo chamado Bumble. Era, se eu não me engano, o Bumble BFF, que você
baixava para conhecer amigos mesmo. E aí ela acabou encontrando um grupo de mulheres que ela se identificou logo de cara. E aí então elas viraram grandes amigas e faziam vários encontros, faziam tudo juntas. Elas tinham um grupo de celular também que elas se falavam todos os dias. E a Alexis sempre respondia muito rápido, porque como ela trabalhava com o celular, ela estava, né, com ele sempre na mão, então ela respondia todo mundo bem rápido. E guarda essa informação porque ela vai ser muito importante mais para frente. Nos Estados Unidos eles não têm muito costume de usar o WhatsApp, mas eles têm outros aplicativos para se comunicar. Então é isso que elas faziam, se falavam todos os dias nesse grupo e se encontravam com bastante frequência. As amigas começaram a estranhar um pouco porque a Alexis não falava muito do Tom, nunca levava ele nos encontros. E até aí tudo bem, porque na maioria das vezes era um encontro só de mulheres. Mas também nunca falar do marido, nunca mencionar o marido, também é um pouquinho estranho, né? No início de novembro de 2020, a Alexis fez uma viagem para Tulum, no México, só com os amigos, o Tom não foi. E aí, quando eles voltaram, já estava próximo do Dia de Ação de Graças, que é uma data muito importante, né, nos Estados Unidos para eles, é como se fosse o Natal aqui para a gente, né? Então, é muito importante, eles sempre passam com a família, eles fazem questão de estar junto das pessoas que eles amam, né? E a Alexa sempre fez isso. Só que dessa vez, ela ligou para a mãe e disse que não ia poder passar o dia de ação de graças com eles, porque a empresa estava com muito trabalho, seria um dia muito atarefado para ela, então ela não poderia ir. Então, no dia 28 de novembro, né, que era o dia de ação de graças, ela e a mãe trocaram mensagens desejando feliz dia de ação de graças uma para outra. E aí ela deveria passar com o marido, né, que seria o normal, né, as pessoas passam com as suas famílias, mas ela não quis. Então, ela foi para casa de uma amiga, a Tânia, e decidiu passar a ceia ali da ação de graças com a família dessa amiga, né, que era meio estranho já. Quando foi por volta da meia-noite, um amigo da Alexis foi buscar ela nessa casa da amiga. E aí eles foram para um bar e ficaram até 3 horas da manhã nesse bar. E aí até ela chegou a mandar uma mensagem para a amiga dizendo que ela precisava pegar algumas coisas que ela esqueceu na casa dela, só que a amiga já estava dormindo e não respondeu. Então ela só foi para a casa da amiga, pegou o carro dela e daí voltou para casa. Na manhã seguinte era Black Friday e seria um dia muito cheio para a Alexis e para a empresa dela, porque ela trabalhava vendendo, divulgando coisas, então seria um dia que ela tinha que postar bastante as promoções da Monet e era um dia que ela iria aproveitar para fazer várias vendas. Então estava todo mundo ali postando as promoções, a equipe dela estava bem ocupada, só que a Alexis não postou nada. E, né, enquanto a equipe dela fazia tudo, a empresa toda ali estava funcionando, todo mundo começou a achar meio estranho, né? Que ela não tinha aparecido ainda, sendo que ela aparecia assim nas redes sociais dela todos os dias e meio que o dia inteiro. Então ela não postou nada nesse dia, todo mundo achou meio estranho, né? Mas até aí ok. Quando foi lá pelas 5 horas da tarde, a Alexis mandou uma mensagem no grupo das amigas perguntando se elas iam fazer alguma coisa, se elas iam sair, se elas podiam combinar, né, de fazer alguma coisa já que era sexta-feira. Só que a maioria das amigas não podia fazer nada, estava ocupada e também tinham familiares em casa por causa do dia de ação de graças. E aí elas combinaram que no dia seguinte, então no sábado, elas iriam se encontrar todas para assistir um filme juntas. E esse dia se seguiu e a Alexis não postou nada nas suas redes sociais. Quando foi por volta das 11 horas desse mesmo dia, das 11 horas da noite, o Tom mandou uma mensagem para o namorado de uma das amigas e perguntou se ele não sabia da Alexis, se ele não tinha notícias da Alexis. E o John, né, que era esse rapaz, ele disse que não e imediatamente ele ligou para o Tom porque ele ficou preocupado, né, queria saber o que estava acontecendo e achava que por ligação era melhor. Então o Tom começou a contar para ele que a Alexis tinha sumido, que os dois brigaram e que depois ela saiu descalça e ele não viu mais ela. Eles ficaram nessa ligação por volta de 45 minutos e o John achou essa conversa toda muito estranha, algumas coisas que o Tom falava não faziam muito sentido. Então o Tom começou a ligar para várias pessoas perguntando da Alexis, mas cada hora ele contava uma história diferente, cada hora ele mudava a versão do que tinha acontecido.
Então, uma hora ele falava que ela tinha saído descalça, como ele falou pro John. Depois ele disse que ela saiu de tênis, de corrida e moletom. Depois, para outra pessoa, ele disse que ela tinha pulado a cerca da casa e entrado no carro preto. Depois ele disse que ela foi embora a pé e deixou o telefone em casa. E aí, numa outra versão ainda, ele disse que ela saiu de casa e levou o telefone e ele tinha um aplicativo que rastreava o celular dela, e aí ele foi seguindo esse carro preto que ela entrou e até que ele perdeu o sinal. Então, assim, muitas versões estranhas para uma história relativamente simples, né? Eles brigaram e ela saiu de casa. Qual que era a dificuldade de falar isso? Mas, como eu sempre digo, quem fala a verdade não precisa ter boa memória, né? Bom, ele também disse que como ele não conseguiu encontrá-la, ele parou num posto de gasolina e ficou ali 2 horas pensando o que ele poderia fazer, o que ele poderia fazer mais para encontrar ela, já que ele tinha procurado tanto. Então ele decidiu começar a ligar para os amigos da Alexis. No dia seguinte, dia 28 de novembro, as amigas começaram a conversar no grupo para marcar o encontro delas e elas ainda não sabiam que a Alexis estava desaparecida. Mas elas começaram a achar estranho, porque a Alexis não respondia e também não visualizava as mensagens. Já fazia um bom tempo que ela não visualizava. E também ela não tinha postado nada nas suas redes sociais ainda desde o dia anterior, né? Então elas se encontraram na casa de uma delas para ver se a Alexis aparecia, mas nada, nem o sinal dela. E aí elas começaram a pensar que realmente alguma coisa séria poderia ter acontecido. Mandaram mais mensagens, ligaram para ela e nada dela responder. A amiga mais próxima da Alexis, a Tânia, que é aquela que ela tinha ido, né, passar o dia de ação de graças na casa dela, foi até a casa da Alexis e do Tom para ver se tinha alguém em casa, para ver se a Alexis estava lá, se estava tudo bem, né, se ela tinha passado mal, algo assim. Mas chegando lá, ela chamou, ninguém atendeu e não tinha ninguém na casa. Então ela decidiu ligar para a mãe da Alexis para dizer, né, que estava acontecendo e que ela achava que a Alexis estava desaparecida. E a mãe da Alexis disse que já sabia porque o Tom tinha ligado para ela e tinha contado tudo. Então, nesse momento, todo mundo começou a postar nas redes sociais sobre o desaparecimento dela. E naquela mesma noite, as amigas decidiram fazer um boletim de pessoa desaparecida, né, da parte do desaparecimento dela na polícia. Só que o que eles não sabiam ainda é que naquela mesma manhã, às 8 horas da manhã, o corpo da Alexis havia sido encontrado por um funcionário, totalmente sem roupas, ao lado de uma estrada, poucos quilômetros da casa dela. O Tom foi chamado para identificar o corpo e a família da Alexis ainda tinha esperança de que ela estivesse viva, porque o celular dela ainda estava ligado. Mas o Tom foi lá e confirmou que realmente era Alexis. O corpo da Alexis estava totalmente limpo, sem sinais de luta, e pela posição que ela estava ali quando encontraram, parecia que ela tinha sido jogada de um carro, né, sem nenhuma preocupação se seria encontrado, e não fizeram, né, absolutamente nada para esconder. Em janeiro de 2021, 2 meses depois da sua morte, foi concluído que ela foi morta por asfixia mecânica, né, por estrangulamento. Bom, depois da morte da Alexis, começaram a circular muitos detalhes do casamento dela com o Tom que não estava nada bem. Eles já discutiam muito, eles já tinham dividido suas contas bancárias e ela estava planejando se divorciar dele também. E ela disse para uma das amigas que ela sentia medo do Tom e que ela queria se separar dele o quanto antes. Algumas amigas também disseram que naquela viagem de Tulum ela conheceu um rapaz chamado Sebastian e que eles acabaram se aproximando. Inclusive naquela noite que ela saiu da casa da amiga para ir para um bar, né, que ela ficou até 3 horas da manhã, ela estava com esse Sebastian, mas ninguém soube dizer exatamente ali se eles estavam num relacionamento e qual era o nível de proximidade dos dois. As investigações se voltavam todas para o Tom, porque, né, em casos em que mulheres são mortas, o primeiro investigado sempre é o parceiro, e cada declaração que ele dava para a polícia também mudava a todo tempo. Inclusive, ele disse que aquela versão que ele deu para o amigo, né, que os dois tinham discutido naquela noite, não era verdade, né, então ele mudou de ideia. E
tinha mais uma prova de que realmente as intenções da Alexis era de se divorciar do Tom, é que os papéis do divórcio já estavam redigidos, só faltava os dois assinarem. Então, enquanto tudo isso aconteceu, os papéis já estavam até prontos. Já existia um histórico de violência doméstica no relacionamento dos dois e a Alexis já tinha dito para algumas amigas que o Tom era violento com ela várias vezes. Algumas pessoas foram apontadas como suspeitas, mas a maioria delas foi levantada pelo próprio Tom e não chegaram a lugar nenhum, então a investigação determinou que o Tom Sharkey era a única pessoa que tinha meios, motivos e oportunidades para cometer o assassinato. Fora que não tinha nem sido ele que registrou o desaparecimento, né? Sendo que ele foi a primeira pessoa a saber que ela estava desaparecida. E na verdade quem registrou foram os amigos dela. Bom, nisso, 2 semanas depois do início das investigações, o Tom já tinha se mudado para a Geórgia e em 29 de setembro de 2021 foi emitido um mandato de prisão para o Tom. Mas sem ser público, porque tinha grandes chances dele fugir, né? Ele não cooperava com nada, ele não quis doar material genético, ele não comparecia quando ele era chamado, ele brigou pelo corpo da Alexis, ele não queria entregar o corpo da Alexis para a mãe, né? Para ele poder ser enterrado no local onde ela nasceu. Então, ele mudava a versão, né? Que ele falava da história toda hora, ele tinha muito dinheiro, então assim, ele tinha todos os motivos e todos os meios para ele poder desaparecer. Eu acho que ele só não fez isso porque como as investigações estavam rolando, ia ser meio óbvio, né, se ele sumisse. O Tom estava a 16 horas de carro de Houston na casa de um filho e em 5 de outubro de 2021, a polícia foi até o local e comunicaram para ele que ele estava preso pelo assassinato da Alexis. Nesse momento, o Tom correu para o andar de cima da casa e deu um tiro na própria cabeça. Então, como o Tom era o único suspeito, as investigações foram encerradas. Agora vamos às considerações finais. Nós nunca vamos saber o que realmente aconteceu naquela noite. Só a Alexis e o Tom, né, sabiam o que aconteceu. E ele também nunca vai ser preso, nunca vai pagar pelo que ele fez, né, que seria o certo. E esse caso e muitos outros mostram que nós não sabemos absolutamente nada da vida das pessoas olhando as redes sociais delas. Uma página na internet é um pedacinho, um fragmento daquela vida e ainda a pessoa escolhe muito bem o que elas querem que os outros vejam. Então, ninguém mostra o seu pior lado, ninguém mostra os seus defeitos, ninguém mostra a parte feia do seu relacionamento. E a Alexis parecia ter uma vida perfeita, um marido muito legal, que era muito companheiro, e eles viajavam juntos para lugares incríveis, mas essas fotos e vídeos escondiam uma realidade bem diferente, né? E eu tenho certeza que era uma realidade assustadora, porque ela provavelmente já havia sido agredida e já sofria ameaças há muito tempo, né? Ela mesma tinha contado isso para algumas amigas. Então, não acreditem em tudo que vocês veem nas redes sociais, porque é tudo muito maquiado para parecer muito bonito e agradável. Bom, eu vou indo agora. Obrigada se você ficou comigo até o final. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para nós construirmos essa alcateia juntos. Um beijo e até o próximo. Tchau!